Olha aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nos números da dívida pública que aumentou de novo, né? Quem diria? Quem poderia imaginar que isso iria aumentar? E não foi pouca coisa, não. 0,65% atingiu a estrambólica marca de 6,64 trilhões de reais no mês de março. Eu sei, estamos fechando o mês de abril, né? Estou gravando isso aqui na noite do dia 30, provavelmente você vai ver aí no feriadão dia 1º de maio, né? Mas a verdade é que nós temos os dados consolidados até março e o resultado é bastante crítico, né? Representa, inclusive, um acréscimo de 43 bilhões de reais a esse estoque da dívida pública, né? Ah, mas eu já não gravei um vídeo falando que a dívida, na verdade, o déficit foi de 1,9 bilhões de reais, 1,5, né? Alguma coisa assim e tudo mais. Pois é, aquilo é resultado primário, aquilo é enganação. Isso aqui, valores nominais, o resultado nominal, isso aqui é realmente importante para a gente entender o tamanho do buraco fiscal em que nós estamos nos metendo. Então vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto aqui. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, dados fresquinhos divulgados hoje mesmo, terça-feira, dia 30 de abril, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, e de fato um aumento da dívida pública nominal de 43,08 bilhões de reais, né? Então, se o déficit foi de 1,5, tem mais de 40 bilhões aqui, que é só pagamento dos juros da dívida pública, que é uma grande tragédia no final das contas, e dá a certeza de que isso aqui é uma bola de neve, realmente, né? Na verdade, eu critiquei o gráfico de outro vídeo aqui, mais cedo, né, no canal. É esse gráfico aqui que tá errado, não é o gráfico do outro vídeo, não. Agora eu tô vendo aqui, é do site Poder 360 também o outro lá. Esse aqui que é problemático, né? Eu já vou explicar para vocês por que que é. Tem a carinha feia dos presidentes aqui, né? Vou subir um pouco para você ver. Tem a carinha feia dos presidentes aqui, Lula, Dilma, o Michel Temer, Bolsonaro e o Lula de novo, hein? Infelizmente, né? E tem os anos aqui em que eles governaram, né? Só que você pode ver que a coisa tá meio bagunçada, né? Essa linhazinha aqui, em tese, deveria sinalizar onde começa e onde termina o mandato certinho de cada um, né? Mas olha essa bagunça aqui no governo Bolsonaro, como é que essa linha tá aqui depois de 2023, né? Ela tinha que estar aqui antes, né? Mostrando que aqui em 2023 já é outro governo. Enfim, isso aqui tá uma bagunça total, de fato, e acaba confundindo esses dados aqui da dívida pública, né? Parece que a dívida caiu aqui nesse período do Lula, quando não é verdade, né? Muito provavelmente esse valor aqui, essa queda representa o final de 2022, não sei, não dá para entender muito bem aqui qual é o patamar, porque pela lógica, o pontinho aqui é o final do governo, né? Então você tem aqui uns pontos demarcando, demonstrando onde que começa e onde termina cada um. Então aqui seria Dilma Rousseff, 3,11 trilhões aqui, né? Aqui seria o Michel Temer, 4,25 trilhões, e aqui o Bolsonaro, 6,52 trilhões, né? Então, claro que aqui aumentou bastante, principalmente na época da pandemia, né? Ficou uma coisa mais íngreme, só que iniciou-se uma leve tendência de queda e a dívida pública realmente caiu no Brasil nesse período aí, entre 2022, no final de 2021 e início de 2022, para troca de mandato, para troca de bastão entre o Bolsonaro e o Lula, né? Então houve uma leve queda aqui, um início de uma tendência de reversão do cenário do aumento da dívida pública, né? Em percentuais, inclusive do PIB, ela caiu de fato, né? Efetivamente, só que aí já houve uma reversão desse cenário aqui no governo Lula então, né? Um gráfico bem esquisito aqui, confunde um pouco, mas sim, a dívida pública tem subido com consistência e pior, né? Ela subiu R$ 1 trilhão durante esse governo Lula, o primeiro ano do governo Lula aí, né? Então uma coisa realmente assustadora de fato aí, né? Estamos falando aqui do estoque da dívida pública, né? A dívida pública mobiliária federal interna, tem várias formas de você contabilizar isso aqui, tem a dívida externa também, tem ali valores que são contabilizados, questão previdenciária, enfim, tem uma bagunça total nessa história aqui, mas o que importa realmente para a nossa análise aqui, para o nosso argumento, é o tamanho disso aqui e como isso é uma dívida completamente impagável, né? Então,
Esse indicador aqui, inclusive, é tido como uma das principais referências para avaliação de capacidade de pagamento da dívida por aquelas agências de classificação de risco ali, de grau de investimento e tudo mais, né? Então, esse valor cresceu no mês de março em relação ao mês de fevereiro, estava em 6,6 lá em fevereiro, agora está 6,64, né? E é uma coisa completa, é um trem descarrilhado isso aqui, definitivamente, né? E olha que, né, do ponto de vista da receita, nós estamos na melhor época do ano, né? Assim, a gente sempre tem superávit no primeiro trimestre, né? Esse superávit primário, é claro, né? Esse primeiro trimestre de 2024 está superavitário, 19 bilhões, se eu não me engano, né? Mas está pior do que o ano passado, que estava superavitário na casa dos 40 bilhões, né? Então, ainda assim, com esse superávit primário maior no ano passado, nós tivemos uma dívida, um déficit primário, né? Um déficit primário enorme no ano passado. O que nós vamos ter nesse ano aqui, meu amigo? E aí entra a dívida nominal, né? Porque o déficit primário não leva em consideração o pagamento do serviço da dívida, os juros da dívida, né? Então, o que acontece? Ele mascara o número, ele disfarça o tamanho do buraco fiscal em que nós estamos. Então, dados nominais são muito mais corretos nesse sentido aí, demonstram realmente o problema fiscal que nós temos aqui no Brasil. E é por isso que o Javier Milei, corajoso de fato, né, teve muita coragem e muita transparência nesse sentido, acabou com essa história de divulgar resultado primário na Argentina. Não, ele divulga resultado nominal, né, que ele chama de resultado fiscal, porque depois de pagar tudo, inclusive a dívida pública, né, a dívida não, os juros da dívida pública, o serviço da dívida pública, né, então ele lá está fazendo um trabalho nesse sentido e pode apresentar esse resultado superávit real, né, superávit nominal. O Brasil não tem superávit nominal, sei lá há quanto tempo, né, quantas vezes ele já teve isso aí, mas a verdade é que ainda quando apresenta um superávit fiscal, ou primário, perdão, ele costuma não ser capaz, costuma não ser suficiente de pagar o serviço da dívida pública toda, né, os juros da dívida, né? E é por isso que essa dívida segue escalando de uma forma assustadora. E isso aqui é um problema, porque quanto maior a dívida, maior o estoque da dívida, maior o volume dos juros pagos, né? Maior é o serviço dessa dívida aí. E quando você tem uma taxa de juros alta e que vai permanecer alta por conta de problemas inflacionários, questões geopolíticas, a taxa de juros lá nos Estados Unidos está muito alta. Quando você tem esse cenário, isso potencializa o dano desses juros aí da dívida. De fato, né? Essa bola de neve está crescendo de uma forma insustentável. É por isso que ter um resultado, pelo menos primário, é fundamental nesses momentos de juros altos, principalmente. Porque aí você tem uma situação, uma circunstância em que há uma gordurinha para ser usada ali, pelo menos para pagar esses juros e impedir a dívida de crescer de uma forma descontrolada. Agora, pense no ano passado, o governo não apenas não teve superávit primário, ele teve déficit primário, como ele não conseguiu pagar nada da dívida também, dos juros, e aí a dívida cresceu de uma forma absurda, como poucas vezes cresceu na história do Brasil, né? E a verdade, então, é que se você tem esse patamar atual aqui e com uma dívida crescente, o governo não consegue sequer quitar os juros dessa dívida, a tendência é que esse gráfico fique cada vez mais íngreme e essa dívida atinja um patamar aí assustador, né? Estamos aí na casa dos 70 e poucos % do PIB já dessa dívida, né? O PIB, as melhores estimativas estão apontando um aumento de 2% aí. Qualquer coisa que a dívida pública crescer perto disso vai significar realmente um cenário de colapso fiscal para o Brasil em algum momento aqui, né? Então, de fato, esse estoque da dívida está ficando bastante assustador. Aqui tem a descrição de quem que detém essa dívida pública, né? A maior parte disso está aqui realmente, né, nessas instituições financeiras, porque tem muito dinheiro impresso do nada aqui para pagar essa conta, isso aqui que leva à inflação no final das contas aí e tudo mais. Não tem dinheiro suficiente no mercado livre para ser emprestado para o governo para rolar essa dívida aqui. Realmente uma coisa bastante assustadora de fato para esse cenário aqui e tudo mais, né? Então, tem uma divergência ainda, né,
dessa dívida aqui mensurada pelo Banco Central, né? O Banco Central usa um índice mais amplo e, obviamente, isso aí traz um resultado ainda pior. Mas o problema realmente é esse aqui, né? Vai muito além do resultado primário. A gente conversa sobre o resultado primário, que foi muito ruim, foi decepcionante. O trimestre ainda está superavitário no resultado primário, mas está pior do que o ano passado, muito pior do que o ano passado. A tendência é que esse ano fique muito ruim também do ponto de vista da dívida pública, dos déficits públicos, falando ainda do cenário primário, né? O déficit primário, porque quando a gente levar isso para a situação nominal, considerando o serviço da dívida, aí, meu amigo, a gente está realmente numa grande enrascada, coisas que o governo Lula nos proporciona, a gente bem sabe disso, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.